bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É muito bom poder contar com a presença de vocês. Estou bem feliz com o resultado que a gente está tendo, com as pessoas que têm entrado em contato comigo. E muito feliz também que esse tem sido um espaço bem agradável para mim e acredito que para vocês também. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre uma frase que eu li e me deixou bem pensativa. A frase, ela fala o seguinte: se você não se curar do que te feriu, você vai sangrar em cima de quem não te machucou. E isso me fez pensar em coisas que aconteceram na minha infância e como essas coisas se tornaram tão presentes na minha vida adulta. E como eu tenho trabalhado para que isso não se prolongue por todos os meus dias. Porque eu acredito que quando a gente guarda coisas no coração, a gente não trata aquilo que aconteceu, que nos feriu, que nos machucou, isso certamente reverbera por todas as áreas da nossa vida e acaba impactando nos nossos relacionamentos. Essa frase me fez pensar em questão de comunicação dentro dos relacionamentos. Eu lembro que na minha infância eu tive muito contato com adultos que não sabiam resolver os seus problemas, fossem eles matrimoniais ou profissionais. Eu tive muito contato com pessoas que passavam por problemas e não conseguiam conversar para chegar a uma solução. E às vezes as pessoas se afastavam do outro que teve o desentendimento, a discussão. Isso até dentro de casamento. Casais que tinham desentendimento e passavam um longo período sem conversar e sem resolver os problemas. E como eu aprendi isso durante a infância, seria bem mais fácil aplicar isso durante a minha jornada de adulto também, dentro do meu casamento e até no meu relacionamento com a minha filha. Já imaginou acontecer um problema com a minha filha, eu ter que sentar, conversar, resolver e simplesmente me afastar e simplesmente me calar? Então, assim, coisas que acontecem na nossa infância podem sim se prolongar por nossos relacionamentos lá na frente, como questão de gritar, de ir educar a minha filha, de corrigi-la por algo que ela fez de errado e não ter o autocontrole de um adulto de sentar, conversar, educar, ensinar e simplesmente só gritar ou agir daquela forma com distanciamento, me afastando. Então, sim, coisas que aconteceram na nossa infância, se não for tratado, se não for curado dentro da gente, possivelmente isso vai se prolongar por nossa vida e nós trataremos as pessoas, principalmente que a gente ama, de forma que não é agradável, que não é boa. E essa frase me fez refletir justamente nisso, em coisas que aconteceram e como isso estava impactando na minha vida. E eu comecei a pensar e refletir no processo de cura. Como nós precisamos identificar os males que nos aconteceram e dar um bloqueio nisso e não permitir que isso se arraste por toda a nossa vida. Porque isso não faz bem. Não faz bem, principalmente para a gente que já viveu isso no passado, que já tem esse peso do que aconteceu. E se a gente prolongar isso para os nossos relacionamentos futuros, a gente não está quebrando um ciclo. A gente está simplesmente alimentando algo que não foi bom na nossa jornada e levando isso para outras gerações. Então eu acredito que esse processo de cura, ele é extremamente importante.
Primeiro a gente identifica o que aconteceu e olha para como nós estamos vivendo hoje, se nós estamos repetindo os mesmos padrões que nos aconteceram, e a gente toma a decisão de não permanecer desse jeito. E eu falo por mim, é muito difícil a gente quebrar esses padrões, porque é algo que você passou a sua infância, a sua adolescência vendo, convivendo e aprendendo, é muito mais fácil a gente simplesmente reproduzir na vida adulta, porque foi aquilo que a gente aprendeu, foi aquilo que a gente viveu, foi aquilo que a gente vivenciou no dia a dia. Então, é a forma que a gente sabe lidar. Mas eu acredito que nunca é tarde para a gente estudar, para ouvir um vídeo justamente de alerta como esse, para que de fato a gente identifique que aquilo não foi legal e a gente tome um posicionamento de mudança, um posicionamento de não reproduzir aquilo que nos aconteceu na infância, na adolescência. Eu acredito que essa quebra de padrões nos ajuda a vivermos de forma melhor com os nossos, porque tudo aquilo que a gente tem de bom e de ruim, eu acredito que aflora mais com quem é mais próximo, principalmente com quem está no dia a dia. Se você é casado, as suas características elas se afloram mais na intimidade do seu lar, com seu cônjuge. Se você tem filhos, se estende aos filhos. E eu acredito que muitas vezes a gente reproduz isso com os nossos pais ou com familiares que foram presentes na nossa infância, que cuidaram da gente. Então, se hoje nós temos a possibilidade, a oportunidade de ter e acesso a informações, a conhecimento, eu acredito que nós podemos mudar e quebrar esses padrões que a gente viveu por tanto tempo e deixar de repetir essas coisas que nos aconteceram. E de fato, é um processo de cura, porque se algo nos machucou, se algo ficou ali guardado no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa mente, isso não vai nos fazer bem e isso também vai respingar em pessoas que não tiveram culpa, em pessoas que chegaram à nossa vida e já começaram a lidar com a gente tendo muitas marcas, tendo muitos traumas. Acredito que de fato o reconhecimento dessas marcas é o primeiro passo para que a gente comece um processo de mudança e de cura. E eu penso que o processo de cura se dá inicialmente pelo perdão. Nós precisamos perdoar. Perdoar fatos que nos aconteceram, perdoar pessoas que nos machucaram, perdoar a jornada de vida que nós tivemos, perdoar nós mesmos, porque às vezes nós repetimos esses padrões e a gente se culpa por não estar conseguindo mudar a história, mudar o rumo, quebrar esse padrão. Mas como é muito fácil reproduzir aquilo que se aprendeu, a gente acaba vivendo de uma forma que nem se dá conta muitas vezes que está reproduzindo o mesmo que a gente viveu. Então é necessário que a gente olhe para dentro, olhe para as nossas ações, para as nossas reações, como nós temos agido em casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, conosco mesmo, com o tipo de cobrança que a gente está tendo, com o tipo de fala, com o tipo de conduta que nós estamos tendo diante de desafios, de dificuldades. E esse processo de olhar, validar, entender, perdoar, é daí que se começa um processo de cura para aquilo que a gente viveu e que não nos faz bem. E para finalizar, fechar esse pensamento, eu quero ler um texto em Efésios 4. É um texto extenso.
do 25 até o 32, que diz: Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem o sol se pôr sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Como é difícil, né? A gente perdoar o outro como Cristo nos perdoou. Nós somos indignos e imerecedores da graça que o Senhor derrama sobre nossa vida. Mas Ele nos perdoou, sendo miseráveis, pecadores. Deus entregou seu único filho para morrer em morte de cruz por seres humanos, pecadores, falhos e imperfeitos. E nós somos imperfeitos. Só que é mais fácil olhar para o erro do outro, culpar o outro, colocar o outro numa posição de inimigo e ameaça, mesmo sendo alguém tão próximo, mesmo sendo alguém que a gente ama tanto. É muito fácil a gente olhar o erro, a falha, apontar, julgar, olhar para o passado e citar nomes e ver uma lista de pessoas que nos causaram traumas e abandonos. E hoje, repetir esse ciclo com pessoas que estão próximas e que às vezes fazem coisas que não nos agradam. É muito fácil a gente só terceirizar a culpa. É bem mais difícil olhar para dentro de nós mesmos e liberar esse perdão. E olhar para o outro, se imaginar no lugar daquele outro, fazendo o que ele está fazendo, agindo de uma forma não agradável e perdoar. E ter compaixão, a compaixão que Cristo teve por nós. Mais na frente, no versículo 1 do capítulo 5, fala: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que nós possamos ser imitadores de Cristo, que nós possamos olhar para Ele como o nosso maior exemplo e que, através dele, nós possamos aprender a perdoar, nós possamos curar essas feridas do passado que ficaram abertas e que hoje a gente pode estar sangrando, culpando pessoas que não tiveram nada a ver com isso. Que a nossa intenção esteja em, de fato, curar o nosso coração, curar a nossa mente e viver de forma mais abundante, de forma mais leve e de uma forma que agrade a Deus. Porque se pegarmos as feridas que foram causadas lá no nosso passado e clamarmos pelo sangue de Cristo para que de fato isso seja limpo da nossa vida, que essas feridas sejam saradas, eu tenho certeza que nós conseguiremos viver uma vida de forma bem mais leve e bem mais feliz. Eu espero que esse vídeo tenha alcançado você, que você compartilhe também, para que chegue a mais pessoas
Que se pessoas que tiveram feridas e estão à procura da cura, procura do perdão, que possam ter acesso a esse conteúdo e que possa compartilhar comigo dessa transformação que é tão valiosa e que é tão maravilhosa. Viver esse processo de cura, de perdão e de liberdade. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!